O realismo fantástico é um estilo literário que nos mostra as cenas fantásticas como se fossem normais. Os autores nos apresentam o nosso próprio mundo com elementos mágicos ali embutidos que criam uma dinâmica que nos fazem pensar sobre a nossa própria realidade, com relação a coisas banais e coisas não tão banais. Para aqueles que dão aula, né, sabe que faz parte, então esse professor faz parte de duas realidades tão distintas, mas tão distintas, que só o realismo fantástico consegue vir à minha cabeça para conseguir mostrar para as pessoas o que é essa realidade. Porque afinal, vamos lá, qual é a função de um professor numa sala de aula? O que é educar? Né? E por que eu digo que os professores públicos vivem algo parecido com essa história de realismo fantástico? Ou então a gente poderia entender como surrealismo também. Então, se a gente pegar a etimologia da palavra educar, a gente vai ver um aceno para a ideia de movimento, do quere, mover, né? Movimentar. A palavra vem do latim educere, significa, a palavra educar vem de educere, que é retirar, tirar de, então remover. Né? Ducere pode ser conduzir, tem a ideia do movimento que eu estava falando, ducere. O que se retira ao se educar alguém? O que é retirado? A gente poderia entender que é retirar a pessoa de si mesma e direcioná-la para a sociedade, uma maneira de entender o educere. O aluno é fechado no mundo interno em que só ele vale, o resto não vale. E ele entra na escola, isso quando é criança, né? Não tem aquela distinção muito grande entre o eu e o outro, bem criança. E aí na escola, nesse contato social, ela começa a perceber, ela começa a ser retirada dela e colocada na sociedade. Ela começa a perceber que existem outras relações que vão governar os atos dela, que vão governar as reações das pessoas. Ela começa a perceber esse jogo e aí ela aprende a ter que ser mais política, ela aprende a ter que negociar as situações. E aí aprende também as neuroses, aprende também coisas negativas, aprende também a viver um papel social, às vezes não é exatamente o que ela queria ser, e por aí vai. Só que a gente também pode entender a etimologia de educar como o movimento, como condução. Não o educando, ele está sendo conduzido, né? Mas não nesse sentido social apenas, mas no sentido de ser conduzido por conhecimentos, para os conhecimentos. Para começo de conversa, a maior parte dos alunos já apresenta problemas de compreensão de texto, assim, mas coisas básicas, não importa o ano. E eles também têm muitos alunos, já vêm formatados assim para a escola achando que não vão aprender nada ali. O professor está só enchendo o saco, a função do professor é incomodar o aluno. O aluno não precisa aprender nada, não tem nada ali para ele, porque ele consegue viver sem esses conhecimentos. Logo, é perda de tempo ficar na escola prestando atenção no que o professor tem a dizer. Mal sabe o aluno que ele está fechando um mundo de possibilidades, mas é aquele negócio, ele está se fechando para um mundo de possibilidades que ele desconhece, então na cabeça dele ele não se fechou para nada, absolutamente nada. Basicamente a escola é um lugar de socialização, muitos alunos vão ali para socializar mesmo, para conversar. Então você entra na sala, eles estão conversando, você explica a matéria, eles estão conversando, e você vai embora, eles continuam conversando. Muitas vezes não sabem nem qual é o professor, qual é a matéria. E tem outra coisa, eles estão formatados também para copiar. Eu já dei aulas em que eu não escrevi nada no quadro, mas assim, foram aulas incríveis, que alguns alunos participaram, conversei coisas interessantes, falando de redação e produção textual, outras coisas muito interessantes. E sempre chega no final da aula, um aluno ou outro fala assim, vem cá, mas na aula que vem você vai dar aula? Ele quer dizer, você vai escrever no quadro para eu copiar e mostrar burocraticamente para os meus pais que eu estudei? Né? Então ele já vem formatado como um burocrata, é um pequeno burocrata. Então voltando, o realismo fantástico está no fato de que parece que ninguém percebe o óbvio. A direção, a Secretaria de Educação, a mídia, os pais, os alunos, alguns professores, né? Todos sinalizam para os professores. Os professores têm que se esforçar para melhorar a educação. Os professores têm que mudar a didática. A didática está ruim. Se o aluno não está aprendendo é porque a sua didática está ruim.
né? O professor tem que cativar o aluno, ele tem que ser um showman, ele tem que cativar, ele não pode simplesmente chegar lá e apresentar. O aluno não está querendo estudar, então o cara tem que fazer uma roupagem ali de show, basicamente. A culpa é do professor. Então, fazendo isso, melhorando o estudo, aí o Brasil vai sair do 50º pior país de leitura no mundo. Entre 70 e poucos estudados, né? Então, o Brasil é o 50º, acho, pior nesse estudo da PISA. E eu lamento informar que a situação não vai mudar enquanto a cultura não mudar. O aluno chega em casa, a família não dá oportunidade para que ele estude, caso, né, ele queira estudar. Nos raros momentos em que ele deseja ler, por exemplo. Ele não consegue arranjar um espaço de silêncio. Você tem que ter silêncio para ler, né? Você tem que ter uma introspecção. Não existe isso na casa da maior parte dos brasileiros. É só barulho, é só TV, barulho, gritaria. Então, lamento informar que a situação não vai mudar enquanto a cultura não mudar. O aluno chega em casa e a família não dá oportunidade para que ele estude. Isso é, no caso raríssimo, do aluno que tem a vontade de ler. Não é possível educar, conduzir uma pessoa que não quer ser educada. Então é uma questão cultural. O cara não quer aprender. Você não ensina a força. Essa neurose brasileira que diz que toda criança, abre aspas, toda criança e adolescente tem direito à educação. Tão bonito, né? Mas quando a criança ou o adolescente abre mão desse direito e acaba impedindo os outros que querem estudar, isso acontece. Tem crianças que querem estudar, tem crianças que são tem a cabeça no lugar assim e tem curiosidade para aprender um monte de coisa. Poxa, eu quando criança eu sempre imaginei a escola como um lugar maravilhoso, porque eu pensava assim, caramba, os caras estudaram, os professores, esses caras estão aí na minha frente, eles estudaram anos a fio para apresentar para mim tudo que a gente sabe sobre o mundo. Eu achava isso sensacional, eu tinha uma curiosidade, até com matérias que eu achava sem graça, como matemática, que eu sempre tive dificuldade em ver a graça na matemática. Eu gostava quando vinha a explicação, porque fazia sentido, era uma outra realidade que fazia sentido para mim. E eu via assim, caramba, é um outro mundo que eu não fazia ideia de que existia. Né? O que eu vou fazer com isso? Não sei. Mas olha lá, dá para fazer isso, aquilo, outro. E geralmente o professor ele começa a explicar quando o aluno está interessado. Você vê o professor pegando fogo, assim, o professor fica tão animado, ele fala, caramba, eu quero ensinar. Você vê uma relação humana tão legal. Né? E eu não entendo como é que essas crianças, esses adolescentes, não têm curiosidade. Não tem nem curiosidade para aprender as coisas. Tipo, meu mundo é isso aqui e tá bom. Esse cara aí quer me encher meu saco. Tá me dando dor de cabeça. É triste. Né? Então, quando a criança ou adolescente abre mão e começa a impedir o direito do outro adolescente e da outra criança que está querendo estudar, a lei passa a ter o resultado exatamente contrário do que ela diz. Que toda criança tem que ter educação. Porque ela está impedindo aquelas crianças que gostariam de estudar. Ela está impedindo. Em prol da outra que não quer estudar. Que fica que nem um presidiário cerceada da sua liberdade. O seu direito de estudar é tão grande que ela não tem direito a mais nada. Tem que ficar ali presa. Antes de ser professor, eu concordava que a educação tinha que ser obrigatória para todo mundo. Eu concordava com essa ideia maluca. Agora que eu passei a dar aula, eu vi que não pode ser assim. Só deve estudar quem quer. Assim, todo mundo tem direito, entre aspas, todo mundo deveria ter o direito. Então, a oportunidade, direito deveria ser a oportunidade. Todo mundo tem oportunidade, mas você pode abrir mão do seu direito, caso você não queira. Então, a pessoa receberia uma vaga e se ela tiver um comportamento absurdo, ela sai e volta ano que vem. Né? Claro, não é de primeira, o garoto vai lá, faz uma merdinha de nada e já é expulso. Não era para ser assim, mas era para ser como? Olha, depois de ser convidado a refletir sobre o seu comportamento nas últimas 3 vezes, tá fora. Não vai ter uma quinta, uma sexta, uma sétima. Eu já vi isso, gente. Eu já vi 10 ocorrências assim sinistras do mesmo aluno ao longo de um ano. Né? E o cara ele fica atrapalhando. A própria presença dele ali é ruim para ele e para os outros. E ele fica ali. E cria um ambiente que vai cada vez ficando pior. Mas será que isso é intencional? Eu acho que isso não é sem querer, não. Eu acho que isso é intencional. E o resultado final? Só 22% dos universitários do Brasil chegam a ter nível de leitura proficiente. Né? E esse é o nosso ensino superior. Então,
É um problema que vem acontecendo da base da educação até o nível superior. 22% é muito pouco, gente. Então, para começo de conversa, muitos alunos não entretêm a possibilidade quantidade de pelo que ela deixou em mim.